Nesta noite eu convido você a abrir sua Bíblia nos 10 Mandamentos. Livro do Êxodo, capítulo 20, de 1 a 17. Êxodo 20, de 1 a 17. Os 10 Mandamentos. Diz assim a palavra do Senhor. Então o Senhor deu ao povo todas estas palavras. Por isso que alguns vão chamar os 10 mandamentos de 10 palavras. Eu sou o Senhor seu Deus que o libertou da terra do Egito, onde você era escravo. E aí vem os 10 mandamentos. Primeiro, não tenha outros deuses além de mim. Segundo, não faça para si espécie alguma de ídolo ou imagem de qualquer coisa. Terceiro, não use o nome do Senhor seu Deus de forma indevida. Quarto, lembre-se de guardar o sábado, fazendo dele um dia santo. Quinto, honre seu pai e sua mãe. Sexto, não mate. Sétimo, não cometa adultério. Oitavo, não roube. Nono, não dê falso testemunho contra o seu próximo. E décimo, não cobice. É fácil. As frases dele são fáceis. Seria muito bom você ter isso no coração. O dever que Deus nos exige é a obediência à sua palavra revelada. Como Criador, o Senhor Deus nos chama, criaturas que somos, Deus nos chama a amá-lo e servi-lo. E nossa responsabilidade é ainda maior como cristãos, porque nós fomos redimidos do pecado e do inferno por meio de Cristo Jesus. Desde o princípio, Deus estabeleceu uma regra de obediência, mesmo antes do pecado. Tão logo Ele cria Adão e Eva, Deus estabelece uma regra de obediência. Uma lei, por assim dizer. Como nós vemos no mandamento que Deus mesmo deu a Adão, representante da raça humana, Deus disse que ele não deveria comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aprendemos já no início da Bíblia que esse mandamento revela que moralidade, ética, não é fruto de convenções humanas, mas fundamentada na autoridade divina, como está registrado em Gênesis 2, de 16 a 17, em Gênesis 3, 3. Deus mesmo estabeleceu o que é certo, o que é errado, o que é moral, o que é imoral, o que é ético e o que não é ético. E isto ele fez tão logo ele criou o primeiro casal. Além desse mandamento, Deus também inscreveu sua lei moral no coração humano, permitindo que Adão e Eva soubessem o que era certo ou errado, ainda lá no seu estado de inocência, sem necessidade de uma revelação escrita. A palavra de Deus e a lei de Deus no coração era tudo que Adão e Eva tinham. Contudo, após a queda, essa lei interna, ela foi obscurecida pelo pecado. Ainda que a consciência reflita parte dessa lei, essa lei gravada no coração humano se tornou insuficiente após o pecado. Foi por isso que se tornou essencial a revelação escrita, na forma de escrituras sagradas, Bíblia Sagrada.
sobre a lei de Deus que está gravada no coração do ser humano, portanto toda moral, toda ética, todo sentimento de certo e errado, isso não vem de matéria, isso não vem da evolução da espécie, isso vem do Criador, como evidencia Romanos 2, de 14 a 16, Romanos 1, 25. Antes da queda, a lei interna já era clara, ao ensinar que o maior dever do ser humano é amar a Deus e ao seu próximo. Entretanto, com a entrada do pecado, mandamentos específicos se tornaram necessários. Aliás, antes disso, com a entrada do pecado, a gente já descobre que o ser humano que foi criado para amar a Deus se esconde de Deus. E o ser humano que foi criado para amar o próximo se defende do próximo, costurando para si a roupa de folhas para tampar sua nudez. Se não bastasse isso, o homem deixar de amar a Deus de todo o coração e de amar o seu próximo como ele ama, sempre amou a si mesmo, foi necessário que Deus nos desse mandamentos mais específicos. Por exemplo, não terás outros deuses, não roubarás, não dirás falso testemunho, e tantos outros, e isto para orientar a vida de uma maneira que agrade a Deus. A lei moral de Deus é resumida nos 10 mandamentos. Ela foi proclamada por Deus mesmo no Monte Sinai, foi gravada por Deus mesmo em 2 tábuas de pedra. Esses mandamentos se dividem em 2 partes. Os 4 primeiros mandamentos referem-se, ou fazem referência ao nosso dever para com Deus, provando que desde o início nós fomos criados para Deus, para amar a Deus. E os 6 últimos mandamentos tratam do nosso dever para com o próximo, revelando que também fomos criados para amar o próximo. Então, ao contrário do que muitos imaginam, os 10 mandamentos nada mais é do que a revelação do que é de fato o amor. É o diapasão que deve afinar o nosso coração, os nossos desejos, os nossos afetos, sempre em relação a amar a Deus e amar o próximo. Isso revela para nós a centralidade do amor a Deus e ao próximo. Então vamos analisar estas 10 palavras, os 10 mandamentos. O prefácio primeiro dos 10 mandamentos. Capítulo 20, versos 1 e 2. Então o Senhor deu ao povo todas estas palavras: eu sou o Senhor, seu Deus, que o libertou da terra do Egito, onde você era escravo. Cada expressão dessa merecia um sermão em si mesmo. Mas veja, nessa declaração, Deus manifesta, dentre tanto, sua soberania como o Senhor, o Deus eterno, o Deus imutável, o Deus onipotente, que existe por si mesmo e criou todas as coisas por sua palavra. Ele é o Deus da aliança, tanto com o antigo Israel, quanto com todo o seu povo. E assim como Deus libertou Israel da escravidão no Egito, Ele liberta a sua igreja do cativeiro do pecado, do cativeiro espiritual. E é por isso que nós devemos reconhecê-lo como nosso único Deus, e é por isso que devemos guardar seus mandamentos. Meu povo, esse prefácio dos 10 mandamentos é fundamental. Sabe por quê? Porque fornece para nós a base
dos mandamentos que vão se seguir. O prefácio justifica nossa obediência a partir de dois fundamentos. Note bem: primeiro, a soberania absoluta de Deus. Eu sou o Senhor, seu Deus. A soberania absoluta de Deus é o fundamento de toda lei do universo. Ele é o criador de todas as coisas. Eu sou o Senhor de todas as coisas, e mais, eu sou o seu Deus, diz o Senhor. Eu os criei. Segundo, a obra redentora de Deus. Eu não só os criei e sustento todas as coisas como Senhor, eu sou o Senhor seu Deus, que o libertou da terra do Egito, onde você era escravo. Portanto, a soberania absoluta de Deus como Criador, e a graça soberana de Deus como Redentor, são o fundamento dos 10 mandamentos. Ignorar esse prefácio reflete o declínio religioso atual, onde a moralidade ela é frequentemente apresentada como resultado de considerações humanas, convenções humanas. Moralidade é tido hoje como algo definido por maiorias poderosas. Não é verdade isso. A moralidade é definida pelo próprio soberano Deus, que com graça soberana também salva pecadores. A moralidade não é convenção humana com base no bem-estar, na segurança social, em sentimentos individuais, nada disso. Aqueles que pensam assim veem o prefácio dos 10 mandamentos como irrelevante, acreditando que é possível manter os valores dos mandamentos sem reconhecer a soberania absoluta e a graça do Deus que redime. Portanto, toda a lei do universo, das leis físicas, astrofísicas, biológicas, etc. Todas as leis que regem a matéria, as leis morais, todas elas se fundamentam no fato de que Deus é soberano e gracioso. A gente precisa resistir a essa visão humanista que afirma que a lei moral está centrada em convenções humanas, porque ela não está, ela está centrada em Deus. Não somente isso, a lei moral reflete o caráter santo de Deus. Portanto, meu povo, os 10 mandamentos, o prefácio deles, estabelece a autoridade que sustenta toda a lei. Deus é soberano, absolutamente soberano, e Deus é gracioso. Escandalosamente gracioso, porque Ele é capaz de perdoar pecadores que eu e você, por natureza, jamais perdoaríamos. Seja honesto. A graça, em muitos momentos, chega a ser escandalosa, e portanto é sobre a soberania absoluta e essa graça escandalosa que está fundamentado os 10 mandamentos, e desconsiderar isso é negligenciar a fonte da autoridade dos mandamentos, o que vai nos levar a uma compreensão distorcida deles. Então, vamos aos mandamentos. A primeira tábua dos 10 mandamentos, composta pelos 4 primeiros mandamentos, revela nosso dever para com Deus. E veja, se a gente tivesse que espremer o nosso dever para com Deus, Jesus fez isso por nós, se resumiria a uma palavra: amor. Amor é o sumo da primeira tábua das leis. O nosso dever para com Deus, amor.
Tanto é verdade que João vai dizer que aquele que me ama, diz o Senhor, guarda meus mandamentos. O primeiro mandamento: não tenha outros deuses além de mim. O primeiro mandamento rejeita o ateísmo, que nega a existência de Deus. O primeiro mandamento rejeita o politeísmo, que acredita em múltiplos deuses, com poderes iguais. O primeiro mandamento rejeita o panteísmo tão vigente, que identifica tudo como sendo Deus, divino. A natureza é divina, vão dizer-nos hoje em dia. O primeiro mandamento, portanto, rejeita o ateísmo, o politeísmo, o panteísmo, e nos ensina que há um único Deus verdadeiro. E esse primeiro mandamento revela o principal problema do ser humano após a queda: idolatria. Idolatria. Não é à toa que esse mandamento é o primeiro, porque nosso coração, como dizia João Calvino, é uma fábrica de ídolos. Não fomos criados, é impossível vivermos sem crermos em alguma coisa. E como rejeitamos Deus por natureza, vamos buscar outros deuses. Todos nós adoramos algo, adoramos alguém. Idolatria é colocar qualquer coisa, qualquer pessoa no lugar de Deus, trocando a glória do Criador pelas coisas criadas, o que leva ainda maior ignorância, corrupção moral. Leia depois Romanos capítulo 1 e veja isso. Agora veja bem, os ídolos não se limitam a altares pagãos. Ídolos habitam também o nosso coração. Uma vez que a idolatria é um problema de amor desordenado, de confiança indevida. Portanto, a gente precisa reconhecer os ídolos como sendo vazios, enganosos, abandoná-los em arrependimento, voltando-nos com fé ao Deus vivo. Veja que um ídolo pode ser inclusive algo bom, mas algo bom ao que você passou a se agarrar com excesso, em demasia, acima de Deus. Por exemplo, o que há de errado em querer ser amado por alguém? Nada de errado necessariamente. Mas quando você faz do sentimento de que ninguém me ama, algo absolutamente essencial para você viver, pronto, você criou um Deus. Você criou um ídolo. E assim por diante. Somente Deus pode preencher seu coração. E é o que o primeiro mandamento está dizendo. Você tem que desfrutar e administrar as coisas criadas. Desfrutar das coisas criadas. Administrá-las, cuidar delas, mas adorar somente o Criador. E olha como Ele é poderoso. O primeiro mandamento destaca o atributo da exclusividade de Deus. Podemos afirmá-lo como: eu serei o seu único Deus. Nada além de mim, nada diante de mim, ainda que nobre, ainda que bom. Amar ao Senhor mais do que ao cônjuge, ao filho, à própria vida, Deus. Isso nos ensina que Deus é zeloso e não compartilha a glória dele com ninguém. E é bom que seja assim. Segundo mandamento, verso 4: não faça para si espécie alguma de ídolo ou imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou no mar. Não se curve diante deles, nem os adore, pois eu, o Senhor seu Deus, sou um Deus zeloso, trago as consequências do pecado dos pais
sobre os filhos até a terceira e quarta geração dos que me rejeitam, mas demonstro amor por até 1000 gerações dos que me amam e obedecem a meus mandamentos. O segundo mandamento nos adverte contra adorar o objeto errado, contra adorar de maneira errada. Porque para Deus é errado tanto a adoração ao objeto errado, quanto a adoração de maneira equivocada ou errada. Imagens esculpidas são objetos criados pelo homem para adoração, sendo ídolos tudo que ocupa o lugar do verdadeiro Deus. Ídolos são impessoais, impotentes, eles são surdos, mudos e mortos. Pense comigo, eu acho que na época em que vivemos, nessa época da imagem, do vídeo, do Instagram, nunca foi tão fácil entender por que Deus combate a tentativa humana de querer colocar Deus na forma de uma imagem. A gente sabe, uma imagem será sempre incapaz de comunicar tudo a respeito de alguém. O que você tem no Instagram são meros recortes, não é a pessoa por inteiro, e esses recortes tendem a definir a pessoa de maneira errada, mostrando-a mais do que ela realmente é, ou menos do que ela é. Deus não escolheu se revelar por imagens, porque imagens limitam. Ele escolheu se revelar pela palavra. E olha o poder da palavra. Você que é atencioso e lida com criança, pai, mãe, ou gosta de lidar com criança, sabe o quanto uma frase é capaz de aguçar a mente de uma criança de uma maneira incompreensível para nós adultos que já esquecemos como era ser criança. A palavra tem poder de descrever, e ainda assim não pinta Deus completamente como Ele é. Por isso é proibido pelo próprio Deus imagens, esculturas, de coisas no céu inclusive, na terra ou embaixo dela. Ídolos são impessoais, impotentes, surdos, mudos e mortos. Agora Deus não, Deus é o Criador dos céus, da terra, das águas e tudo o que neles há, e jamais deve ser confundido com suas criações. Deus tinha dado um exemplo grandioso de seu poder, quando nas pragas do Egito, Deus demonstrou seu domínio sobre o mundo criado, humilhou os ídolos do Egito, revelou a soberania dele, Deus o Todo-Poderoso. Agora veja, embora Deus abençoe certas expressões de arte visual, como Deus, por exemplo, abençoou a capacidade de Bezalel e a Oliabe, Êxodo 31, para construir artefatos maravilhosos para a obra divina. Embora Deus abençoe certas expressões de arte visual, Ele proíbe que façamos qualquer imagem dele, seja física ou mental inclusive. Não tente imaginar Cristo por uma imagem mental, não foi para isso. Não podemos criar imagens sequer de pessoas da Trindade. Não podemos utilizar imagens na adoração. Deus é zeloso. Ele não tolera que a sua glória seja diminuída quando nós tentamos fazer imagens do Pai, do Filho ou do Espírito. Diminui a glória dele. E Ele não quer que a sua glória seja dividida quando fazemos imagem de qualquer outro Deus. Deus não tolera a diminuição, tampouco a divisão de sua glória. E as razões anexas ao segundo mandamento são: sou um Deus zeloso,
trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos, até a 3ª e 4ª geração dos que me rejeitam. Mas demonstro amor por até 1000 gerações dos que me amam e obedecem a meus mandamentos. O que isso significa? Maldição hereditária? Não. O comentário de João Calvino nas Institutas é esclarecedor sobre o 2º mandamento. Calvino explica que Deus não pune um descendente justo pelos pecados dos antecessores ímpios. Em vez disso, o que se está dizendo aqui, por visitação da iniquidade, ocorre quando Deus retira de uma linhagem, de uma família ímpia, retira merecidamente a graça dele, retira a luz da verdade, retira os meios de salvação, entregando essa família e descendentes a si mesmos. E assim os filhos cegados e abandonados pelo próprio Deus, seguem nas mesmas práticas dos pais, e isso por anos. Porque veja que esse número, 3ª, 4ª geração, 1000 anos, ou 1000 gerações, é uma linguagem figurada. Para dizer, quando uma família ímpia insiste, quando pai e mãe ímpios insistem em caminhar na impiedade, na idolatria, isso é tão sério, afeta de tal modo que seus filhos, sem a luz da verdade, permanecerão escolhendo os mesmos caminhos de trevas de seus pais. Deus jamais visitará uma descendência de alguém que tenha se convertido, tendo vindo de pais ímpios. Muito pelo contrário. Por outro lado, a promessa divina de demonstrar amor por até 1000 gerações dos que me amam e obedecem aos meus mandamentos, ora, isso aqui enfatiza a profundidade da graça de Deus. O termo 1000 gerações, tal como 3ª e 4ª geração, não indica número literal, aponta para a abundância, para a durabilidade da misericórdia de Deus. Calvino chega a observar que essa expressão está presente em Gênesis 17:7, quando diz, no decurso das suas gerações. É uma expressão para falar da aliança de Deus com seu povo, destacando a imensidão da misericórdia de Deus em contraste com a punição. Quantas gerações caminharão em trevas, nesta linguagem figurada? 3, 4 gerações. Quantas gerações serão abençoadas quando se anda na luz do Evangelho? 1000 gerações. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. O 2º mandamento é um alerta, sobretudo a pais, que devem amar o Senhor seu Deus, devem abominar os ídolos do seu coração, devem buscar a luz do Evangelho, devem pregar e modelar o Evangelho de tal modo que seus filhos amem a mensagem da cruz e caminhem com seu Deus. Esse contraste entre misericórdia e punição revela um Deus que prefere mostrar graça e compaixão em vez de ira e juízo. Os céticos não enxergam isso. Que Deus é esse que vai amaldiçoar até 3ª e 4ª geração? O duro de coração, presta atenção, é uma linguagem simbólica, figurada, poética até, para dizer que se você decidir seguir o Senhor Deus, até 1000 gerações de seus descendentes serão abençoados. Escolha o caminho de vida, ó ímpio de coração duro. Portanto, para levarmos a sério as razões anexas ao 2º mandamento, é crucial você e eu termos um compromisso sincero e consistente em relação ao culto a Deus, porque
é do culto a Deus que está tratando o segundo mandamento. Um culto que jamais deverá ser com imagens de escultura, ídolos. Sejam essas imagens mentais, seja esse Deus criado por nós mesmos, pela nossa imaginação, pelos nossos desejos, seja uma idolatria declarada, aberta, franca. Nós temos que nos dedicar fielmente à adoração, evitando práticas ou atitudes que contrariem a vontade revelada de Deus na palavra de Deus. Terceiro mandamento, verso 7, não use o nome do Senhor seu Deus de forma indevida. O Senhor não deixará impune quem usar o nome dele de forma indevida. Por que que Deus é tão radical com relação ao nome dele? Por que que no Antigo Testamento chegou a ser legislado que pessoas poderiam ou deveriam ser mortas por usarem o nome de Deus em vão? Por quê? Porque quando você distorce o nome de Deus, você faz milhares de pessoas tropeçarem e caírem. Oh, meu povo, como esse mandamento tem sido quebrado em púlpitos de igreja nestes dias. Pintando um Cristo que não é o Cristo bíblico, pintando um Deus que não é o Deus das Escrituras. Quantos, usando o nome de Cristo em vão, indevidamente, usando o nome de Deus indevidamente, usando o nome do Espírito indevidamente. Não use o nome do Senhor seu Deus de forma indevida. O Senhor não deixará impune quem usar o nome dele de forma indevida. Pense comigo, primeiro, ele nos chama a prestar atenção ao nome do Senhor seu Deus. Veja que isso não se limita apenas ao nome Senhor ou Yahvé. Isso inclui tudo que está associado a esse nome, a essência, a natureza de Deus. Esse mandamento está dizendo que Deus deve ser altamente valorizado, e não somente isso, altamente honrado, por quem de fato Ele é. Ele é digno da mais profunda reverência. Um ponto importante é que apenas Deus se autodenomina Eu Sou, revelando a autoridade dEle, o domínio, o poder. Eu sou, destacando Ele de tudo e de todos. Eu sou, sem início nem fim. E Jesus vai dizer, eu sou o Alfa e o Ômega. Usar o nome de Deus em vão vai além de simplesmente pronunciá-lo. Presta atenção, crente, refere-se a portar ou carregar o nome de Deus. Aqueles que se identificam como cristãos, aqueles que se dizem membros da Segunda Igreja Batista em Goiânia, crentes, são chamados a viver de maneira que exalte a reputação de Deus Pai, Filho e Espírito, e a reputação do povo de Deus que congrega nesta igreja. Por isso que no nosso pacto, por isso que no nosso estatuto, por isso que na nossa declaração de fé, fundamentados na Bíblia, esta igreja pratica a disciplina. Ela desliga membros que, conquanto professem ser cristãos, não vivem como tal. E ao desligarmos alguém da igreja, nós não estamos dizendo que ele vai para o inferno. Nós só estamos dizendo, nós perdemos a condição de dizer que é crente. Porque primeiro, uma das coisas que o crente faz é congregar com os outros crentes. E não congregar com os crentes é quebrar um mandamento de Deus. Não deixem de congregar, como já virou costume de alguns, diz Hebreus 10, 25. E a gente sabe, quando tem algo errado na vida de alguém, qual é a primeira coisa que ele costuma fazer? Sumir da igreja. A gente sabe disso. Seja esse algo errado um pecado,
seja esse algo errado uma necessidade espiritual, e essa pessoa, como um animal ferido, corre e se esconde. Não, mas eu estou bem, eu sou crente, eu e Deus estamos maravilhosamente bem. Não, não está. Não está. Biblicamente não está. Se você se diz cristão, se você se diz membro da Segunda Igreja Batista em Goiânia, você honra o nome de Cristo, e você honra a reputação dos irmãos com os quais você congrega. E além disso, o mandamento nos adverte contra usar o nome de Deus de forma falsa, sem propósito. Por exemplo, num momento de culto, você cantar com os lábios sem o coração. Você estar no culto, movendo seus lábios, cantando os hinos, cantando os cânticos, mas o seu coração podre no pecado. Às vezes até aí no Zap Zap, às vezes na internet, invocando em vão o nome do Senhor. Isso é pecado, crente. Como cristãos, nós carregamos o nome de Cristo, que significa que a reputação de Cristo está vinculado à nossa. Lembre-se disso. É isso que é ser crente? É isso que é ser cristão? Portanto, devemos viver de forma a glorificar o nome de Deus e refletir a santidade de Deus. O quarto mandamento, verso 8. Lembre-se de guardar o sábado, fazendo dele um dia santo. Você tem 6 dias na semana para fazer os trabalhos habituais, mas o 7º dia é o sábado do Senhor seu Deus. Nesse dia ninguém em sua casa fará trabalho algum, nem você, nem seus filhos e filhas, nem seus servos e servas, nem seus animais, nem os estrangeiros que vivem entre vocês. Você consegue ver a graça de Deus estendida até os bichos aqui? Até os animais precisam descansar. O Senhor fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há em 6 dias. No 7º dia, porém, descansou. Por isso o Senhor abençoou o sábado e fez dele um dia santo. No que está fundamentado o 4º mandamento, segundo Êxodo 20, verso 11? Na criação. Deus criou os céus e a terra e descansou no 7º dia. Curiosamente, abra agora em Deuteronômio 5. Curiosamente, em Deuteronômio 5, o sábado não vai ser fundamentado na criação, vai ser fundamentado na redenção, na libertação do Egito. Olha que interessante, Deuteronômio 5, 12. Lembre-se de guardar o sábado, fazendo dele um dia consagrado, conforme o Senhor seu Deus lhe ordenou. Você tem 6 dias na semana para fazer os trabalhos habituais, mas o 7º dia é o sábado do Senhor seu Deus. Nesse dia ninguém em sua casa fará trabalho algum, nem você, nem seus filhos e filhas, nem seus servos e servas, nem seus bois, jumentos e outros animais, nem os estrangeiros que vivem entre vocês. Todos os seus servos e servas devem descansar como você. Qual é o fundamento? Verso 15. Lembre-se de que você era escravo no Egito, e o Senhor seu Deus o tirou de lá com mão forte, braço poderoso. Por isso o Senhor seu Deus ordenou que você guarde o sábado. Meu Deus. Êxodo 20, guarde o sábado, porque Deus criou todas as coisas e descansou no 7º dia. Deuteronômio 5, 15, guarde o sábado, para se lembrar que você era escravo no Egito, e o Senhor te resgatou. Em Deuteronômio, o 4º mandamento é apresentado com ênfase na provisão
e na redenção de Deus, quando Deus libertou Israel do Egito. E Êxodo, no descanso de Deus na criação. Portanto, o povo de Deus, ele é chamado a se lembrar de Deus nestes dois maravilhosos aspectos. Primeiro, Deus criou. Segundo, Deus salvou o seu povo. Ele é criador, ele é redentor. Nós somos chamados a lembrar de Deus como criador, como redentor. Esse dia de descanso não é apenas uma pausa física, mas é principalmente e também um momento de reflexão sobre a obra da criação e a obra da redenção, reconhecendo o cuidado de Deus, tanto como aquele que provê para tudo de que precisamos materialmente, como aquele que também proveu o sangue de seu Filho para nossa salvação. Eu sei que existem diferenças de interpretação sobre a guarda do sábado atualmente, mas o foco principal sobre o sábado reside em três aspectos. Primeiro, descanso. Segundo, lembrança ou memória. Terceiro, adoração. Deus ordenou, lembre-se de guardar o sábado. Lembrança, memória, destacando a importância da reflexão, da meditação, tanto na criação quanto na redenção. Em Êxodo 20:11, o mandamento aponta para o descanso de Deus após a criação, enquanto Deuteronômio 5:15 destaca a redenção do povo do Egito. E o que aconteceu quando o povo foi libertado do Egito? Eles foram levados para a terra do descanso. E o autor de Hebreus entendeu isso. Vou ler para você daqui a pouquinho. O povo de Deus, portanto, nós, eu e você crentes, somos chamados a lembrar e a honrar a obra da criação. Lembrar e honrar o Deus que criou todas as coisas. Lembrar e honrar do Deus que nos salvou em Jesus. Lembrar e glorificar a Deus pelo descanso que Ele nos proporciona. Tanto depois de uma longa semana de trabalho, quando a gente tem, por ordem divina, o dever de parar e descansar, não apenas para ficar no ócio, mas principalmente para refletirmos sobre o maravilhoso descanso que Jesus Cristo proporcionou para nós pecadores. O sábado, portanto, ele aponta para um descanso final, completo. Um tema que foi aprofundado no Novo Testamento e que revela para nós a promessa de repouso eterno em Cristo Jesus. Agora, Hebreus 4, verso 8. Lembra que nós lemos Deuteronômio dizendo que a gente tem que guardar o sábado, lembrando de que fomos libertados do Egito para o descanso em Canaã. O autor de Hebreus entendeu isso. Hebreus 4, verso 8. Se Josué foi quem conduziu o povo a Canaã. Moisés não entrou na terra, você se recorda disso. Se Josué lhes tivesse dado descanso, ou seja, Canaã não era o final, não era o destino final. Se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado de outro dia de descanso por vir. Logo, ainda há um descanso definitivo à espera do povo de Deus, porque todos os que entraram no descanso de Deus descansaram de seu trabalho, como Deus o fez após a criação. Portanto, esforcemo-nos para entrar nesse descanso. Que descanso é esse? Cristo. Algumas pessoas vão insistir rigorosamente que o descanso deve ocorrer no sábado, o 7º dia da semana. No entanto, crente, preste atenção, adolescente, jovem, você de colégio adventista, preste atenção. A exigência moral do mandamento não está no dia específico.
mas no padrão bíblico de trabalhar 6 dias e reservar um dia para descanso e adoração. Tanto é verdade que quando Paulo escreveu aos Colossenses, capítulo 2, verso 15, Paulo disse: portanto, não deixem que ninguém os condene pelo que vocês comem ou bebem, ou por não celebrarem certos dias santos, por não celebrarem as cerimônias da lua nova, por não celebrarem os sábados. Não deixe que ninguém te condene por você não guardar o sábado, Paulo está dizendo. Por quê? E ele explica, verso 17, porque essas coisas são apenas sombras da realidade futura, e o próprio Cristo é essa realidade. Ou seja, quem é o nosso sábado, gente? Em uma palavra, em uma pessoa, quem é o nosso sábado? Cristo. Ele é o descanso. Junte isso com Romanos 14, verso 5. Da mesma forma, há quem considere um dia mais sagrado que outro, enquanto outros acreditam que todos os dias são iguais. Paulo vai dizer: cada um deve estar plenamente convicto do que faz. Quem adora a Deus num dia especial, o faz para honrá-lo. Quem come qualquer tipo de alimento, também o faz para honrar o Senhor, uma vez que dá graças a Deus antes de comer. E quem se recusa a comer certos alimentos, deseja igualmente agradar ao Senhor, e por isso dá graças a Deus. Ou seja, quer adorar no sábado? Adore. Mas não diga que tem que ser só no sábado. E que quem não adora no sábado está pecando. Não deixe que ninguém os condene por não adorar no sábado. Gálatas 4:10. Vocês insistem em guardar certos dias, vocês insistem em guardar certos dias, meses, estações ou anos. Eu temo por vocês. Talvez meu árduo trabalho em seu favor tenha sido inútil. Ora, gente, Paulo com esses textos está indicando que ele considerava o sábado, junto com outras cerimônias judaicas, como sombras de algo maior. Isso, porém, não significava que Paulo estivesse descartando o princípio do descanso. Não é que Paulo estava chamando todo dia de dia santo, e portanto a gente não precisa separar um dia para Deus. Longe disso. Porque quando todos os dias são santos, nenhum é santo. Certo? Na verdade, a igreja primitiva, ela adotou o primeiro dia da semana, o domingo, o dia do Senhor, e deu um nome. O domingo se chama dia do Senhor, como dia de culto e descanso. Após a ressurreição de Jesus, o sábado judaico foi perdendo gradualmente a centralidade na adoração cristã. E o 7º dia deixou de ser mencionado explicitamente, exceto como uma questão de consciência, para que alguns cristãos judeus, como Paulo sugere aí em Romanos 14:5, não ficassem com a consciência culpada. Então isso demonstra uma transição na prática do culto, com a igreja cristã que passa a celebrar a nova criação, a nova aliança, a redenção em Cristo, não no último dia da semana, o sábado, mas no primeiro dia da semana, o domingo, porque primeiro foi o dia em que Jesus ressuscitou. E se Ele é o nosso descanso, nada mais apropriado do que adorá-lo no dia em que Ele ressuscitou. Se você ler Atos 20, verso 7, você vai ver que a igreja adorava no domingo. No primeiro dia da semana nos reunimos com os irmãos. 1 Coríntios 16, 2, no primeiro dia de cada semana separem as ofertas. Apocalipse 1, versos 9 e 10, João, na ilha de Pátimos, ele vai dizer no verso 10 de Apocalipse 1, era o dia do Senhor quando eu me vi tomado pelo Espírito. Não deixe que ninguém condene você por não guardar o sábado.
Porque o propósito do sábado foi cumprido. Cristo é o nosso descanso. E o dia apropriado, segundo a nova aliança, no sangue de Cristo, é o dia em que Cristo comprou para nós o nosso descanso. É o domingo. Inácio de Antioquia, final do século I, início do século II, ele escreve uma carta mostrando já que essa era a prática dos cristãos, a carta aos Magnésios. Ele disse: aqueles que viveram segundo a ordem antiga, vieram a uma nova esperança, a nova aliança. Não mais guardando o sábado em ociosidade, mas vivendo de acordo com o dia do Senhor, o domingo, no qual também a nossa vida se levanta novamente por meio de Deus e de sua morte. Se levanta como Cristo se levantou da sepultura. E é impressionante porque se levanta no primeiro dia da semana, dizendo: é assim que se deve começar todos os dias de sua vida. Isso evidencia uma prática que já era corrente na igreja primitiva. É essencial, meu povo, que a gente reconheça que todos precisamos de um sábado. Esse é um princípio que está enraizado na criação, mas que também está enraizado na redenção. Não cabe a nós ficar em discussões. É sábado ou é domingo? Está claro no Novo Testamento, é domingo. Mas se você quer fazer no sábado, você não vai para o inferno por isso, desde que o sábado não seja o seu ídolo, o seu Deus. O sábado é um presente de Deus para nós. Proporciona-nos benefícios, nos ajuda a antecipar o descanso final que está por vir. Você já viu tanto que é difícil descansar? Eu já ouvi pastores se gabarem de nunca ter tirado férias. Isso não é motivo de orgulho? Porque só há um que não dorme e não descansa, o Deus de Israel. Êxodo 20, verso 9 nos lembra: você tem 6 dias na semana para fazer os trabalhos habituais, mostrando que Deus nos criou para o trabalho. Ele manda a gente trabalhar. Ele manda a gente servir o próximo através do nosso trabalho. E tendo trabalhado com dedicação, a gente pode desfrutar plenamente de um dia de descanso, que é essencial para a renovação do corpo, da mente, do coração. Portanto, trabalhe arduamente para a glória de Deus. E separe o domingo, se possível, quando possível, para o culto a Deus e para o seu descanso. É o dia do Senhor. O que a gente aprende no 4º mandamento? Que Deus é um Deus que trabalha e que aponta o descanso. Ele é o Criador soberano, eterno, redentor. E Deus nos ensina a equilibrar trabalho e descanso, chamando-nos a confiar na sua provisão e na sua salvação. O 5º mandamento, a 2ª tábua das leis, dos 10 mandamentos, composta, a 2ª tábua são os 6 últimos, serão mais rápidos porque são mais óbvios. E a essência desses mandamentos é amar o próximo como a nós mesmos. E fazer aos outros o que a gente gostaria que fizessem por nós. Então diz, em primeiro lugar, honre seu pai e sua mãe. É o princípio da honra. Essa palavra carrega a ideia de peso. Honre seu pai e sua mãe. Autoridade, existem autoridades estabelecidas. A abolição de autoridades é a anarquia absoluta. É anti-Deus. Por mais que não gostemos do Mabel, ele será o nosso prefeito. Por mais que não gostemos do Lula, ele é o nosso presidente. E devemos orar por eles. E se amanhã vier Bolsonaro, ou quem quer que seja, se Kamala Harris pedir asilo no Brasil e se tornar a presidente do Brasil, se não nos desencaminhar do Evangelho, devemos a eles honra. É o que a palavra de Deus diz. Ou você acha que o presidente do Brasil hoje é pior do que foi Nero ou qualquer imperador romano?
E Paulo diz: honre essas autoridades. Uau! Eu queria ver você com raiva de Paulo, porque ele diz isso. Não sou eu, não. Não briga comigo no final ali, não. Primeiro porque eu não sou de esquerda. Eu não acredito no que a esquerda ensina em termos de moral. Eu não sou de esquerda. Se você tiver que me espremer e dizer, eu vou te dizer, eu sou de direita. Mas eu não sou cego. Então não me esprema ali. Mas eu te digo de todo o meu coração, se eu encontrasse o Lula, eu não teria raiva de olhar para ele e de falar com ele. Porque é meu dever testemunhar de Cristo para ele. E se ele não estiver fazendo o que é correto, ai de quem cair na mão do fogo consumidor que é o nosso Deus. O princípio da honra a pai e mãe é um princípio que nos ensina a honrar toda e qualquer autoridade. Então eu não posso discordar de autoridade? Pode. Quantas vezes você não discordou de pai e mãe? E em alguns casos você terá que discordar. Mas com honra, não com desonra, e não com blasfêmia. Desculpe, mamãe, desculpe, papai, mas o que você está me pedindo não é segundo a Bíblia. Eu não posso fazer isso. Por favor, reconsidere. O princípio da honra à autoridade não é um princípio de cegueira. E onde está o valor da honra devida à autoridade? Você terá vida longa e plena na terra que o Senhor seu Deus lhe dá. Quando todas as autoridades são abolidas, ou quando todas as autoridades são desonradas, o que impera na terra é o caos. Oh, meu povo, eu estou lendo Guerra e Paz, estou quase no fim, e há um capítulo em que Tolstói descreve a situação dos franceses, tão logo eles tomaram Moscou. E tendo parado de seguir as ordens de Napoleão, cegos pelos tesouros que eles estavam saqueando das casas de Moscou, cegos não ouvindo mais o seu imperador, o seu comandante em chefe, ali foi a ruína dos franceses. É lindo de se ler. Quando a gente abandona o princípio de honra a autoridades, começando em casa, papai e mamãe, a gente está no caminho da destruição. E lembre-se do que eu vou te dizer. Quando Deus quer corrigir uma nação, Ele coloca no comando autoridades corrompidas, no mínimo imaturas. O Antigo Testamento está cheio de histórias assim. Se Ele fez isso com Israel, seu povo eleito, você acha que Ele não faz com o Brasil? Você acha que Ele não faz com os Estados Unidos? Meu povo, os dias não são para a gente sair gritando e xingando e destruindo. Os dias são para profunda reflexão e quebrantamento. Sem jamais perder a honra que é devida a quem quer que seja. O 7º mandamento: não cometa adultério. Por que a fidelidade conjugal é tão cara para Deus? Porque o casamento é a parábola viva do amor, primeiro, de Deus por seu povo Israel, e depois de Cristo pela sua igreja. O adultério nada mais é do que você buscar prazer fora da aliança. Isso é abominável ao Senhor. Deus é Deus zeloso, Ele é Deus fiel, Ele é Deus santo.
E para mim, outra coisa que a direita peca absurdamente, é de idolatrar a família como idolatra. Porque tem um tanto de gente dizendo, eu sou pela família, mas trai a mulher, consome pornografia, canta a mulher dos outros. Sou de direita, sou pela família. Deus está te escutando, cabra sem vergonha. Deus está te escutando. Não arrependa não enquanto é tempo. Não arrependa não enquanto é tempo. E você também, mulheres, porque eu tenho visto estatísticas assustadoras onde o consumo de pornografia por mulheres tem se tornado algo absurdo também. Então, nós não idolatramos a família, porque no céu não vai ter casamento. Nós tratamos a família com devido valor, porque a família cumpre um propósito muito mais nobre do que papai, mamãe e filhinhos reunidos. E o propósito é o amor de Cristo pela igreja. E quando finalmente estivermos lá, face a face com o Cordeiro de Deus, estaremos nas bodas do Cordeiro, em aliança eterna, inquebrável por toda a eternidade. Por isso o adultério é tão sério. E por isso nós damos tanto valor à família. Ela reflete o amor de Cristo pela igreja, o amor de Deus pelo seu povo. E o casamento nos ensina a buscar ter prazer tão somente na aliança. Por isso que sexo antes do casamento é pecado. Porque os prazeres do sexo, que remetem aos prazeres de se viver em aliança com Deus, os prazeres do sexo, são para serem desfrutados como fruto de uma aliança, marido e mulher. Está claro, jovem? Se você tem praticado a fornicação, pare, abandone, é abominável ao Senhor. Porque o prazer do sexo não foi concebido para ser desfrutado fora de aliança. E pai e mãe que acoberta filho fazendo isso, ai, ai, ai. Não foram poucas as vezes que eu já fiquei sabendo de pais, não só daqui, fora, São Paulo, que preferiam dizer, eu prefiro que meu filho tenha sexo com a namorada aqui dentro, eu dando anticoncepcional. Que absurdo. Que absurdo. Que abominável. O prazer do sexo, e sexo é para dar prazer, gente, é uma delícia na aliança do casamento, porque é para ilustrar isso, o prazer de andar com Deus em aliança com Ele. Por isso o adultério é tão abominável. Não roube, o 8º mandamento. Pulei o script, tudo. O que está nas notas não tem nada a ver com o que eu estou pregando agora. Não roube. Esse mandamento trata de tornar aquilo que não nos pertence como sendo não do nosso interesse. Esse mandamento nos ensina o contentamento. Porque o que é a felicidade? Esse é o provérbio de boteco, mas é uma profunda verdade. O que é a felicidade? Não é ter tudo, mas é estar contente com tudo que você tem. O não roube é um princípio de contentamento. Contente com Deus, contente em ter só Deus, só Cristo, sua graça me basta. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E por último, não dê falso, ou 9º mandamento, não dê falso testemunho contra o seu próximo. Não minta, não fofoque. Por quê? Porque nome é algo muito caro para Deus. Reputação é algo muito caro para Deus. E como a gente quebra esse mandamento como crente? Como a gente fere, como a gente mata as pessoas com
esse mandamento. Eu falei do não matarás? Meu Jesus, que situação. Sexto mandamento, não mate. Por que não matar? O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Matar o próximo é uma tentativa de destruir a imagem de Deus. Você busca matar o próximo quando ele atravessa o seu caminho, quando ele te contraria, quando ele te fere, quando você quer fazer justiça com as próprias mãos. O que a gente aprende sobre Deus no mandamento não matarás? Aprende que não devemos assassinar, porque somente Deus dá e retira a vida. E a gente mata com a língua também. Tiago fala isso. Jesus fala isso. Há de se tomar cuidado. E por fim, é interessante o último mandamento, porque ele te leva de volta ao primeiro. Não cobice. O que é a idolatria, senão uma cobiça? Não cobice a casa do próximo, não cobice a mulher do próximo, não cobice a riqueza do próximo. Porque quando você fala aqui de servos, servas, boi, jumento, está falando da riqueza, era o investimento dele, era o patrimônio dele. Então não cobice a casa, não cobice a mulher, não cobice o dinheiro. Contente-se com o que você tem. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Você olha para esses mandamentos e você diz, eu não consigo cumpri-los. E a gente não consegue mesmo. Mas isso não é uma desculpa para você não buscar cumpri-los. Os 10 mandamentos nos apontam para o Salvador, para a necessidade de alguém que cumprisse esses mandamentos no nosso lugar. E foi por isso que Jesus nasceu debaixo da lei, para redimir os que estavam debaixo da lei. Cristo cumpriu toda a lei, em cada detalhe, e na cruz Jesus pagou a penalidade da lei, Ele suportou a maldição no nosso lugar, porque a gente jamais conseguirá. Mas tem um detalhe, Jesus não comprou apenas o perdão por não conseguirmos cumprir. Na cruz Jesus comprou o poder para, no mínimo, amarmos e querermos cumprir a lei de Deus. Olha o que diz 2 textos do Antigo Testamento, e com eles eu encerro, porque eles nos trazem para a mesa, para a ceia. Nós vamos celebrar o sangue da nova aliança. O que significa isso? Ezequiel 36, verso 25. Então aspergirei água sobre vocês, água pura, vocês ficarão limpos. Eu os purificarei de sua impureza e sua adoração a ídolos. Eu vou purificá-los da idolatria. Eu lhes darei um novo coração, regeneração. Colocarei em vocês um novo espírito. Removerei seu coração de pedra e lhe darei coração de carne. Porei dentro de você meu espírito, para que sigam meus mandamentos e tenham o cuidado de obedecer aos meus estatutos. Nós temos o Espírito de Deus, e pelo Espírito de Deus, com fé, suplicantes da graça de Deus, nós conseguimos sim não matar, não adulterar, não cobiçar, não idolatrar. Essa é a luta. Porque ser assim é ser santo como Deus é santo. Outro texto, Jeremias 31.
Verso 31, está chegando o dia, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão e os tirei da terra do Egito, embora eu os amasse como marido ama a esposa. Olha porque você não adultera. Embora eu os amasse como marido ama a esposa, eles quebraram a aliança, diz o Senhor. E esta é a nova aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei minhas leis na sua mente, escreverei minhas leis no seu coração, serei o seu Deus, eles serão meu povo, e não será necessário ensinarem a seus vizinhos e parentes, dizendo, você precisa conhecer o Senhor, pois todos, desde o mais humilde até o mais importante, me conhecerão, diz o Senhor. E eu perdoarei sua maldade, nunca mais me lembrarei de seus pecados. A nova aliança no sangue de Cristo é o que a gente celebra agora na ceia do Senhor. E minha oração é que você se aproprie mesmo do que o sangue de Jesus comprou para você. Perdão pelos seus pecados, perdão por você não cumprir a lei de Deus, mas também poder para você ser santo como é santo o seu Deus. Buscando sim, ser tudo que os 10 mandamentos diz que devemos ser. Muitos não gostam da ideia de lei, muitos não gostam dos 10 mandamentos. Mas você já parou para pensar como seria o mundo se nós vivêssemos plenamente de acordo com os 10 mandamentos? Você já imaginou um mundo onde todos honrassem a Deus acima de tudo? Sem ídolos, sem profanações, honrando o nome do Senhor, guardando um dia de descanso e adoração, um lugar onde os pais e as autoridades fossem honrados, onde ninguém matasse, sem traições, sem roubos, sem mentiras, sem cobiça. Imagine uma sociedade em que amar a Deus e ao próximo fosse o principal norteador de todas as ações, de todas as relações. Assim será no novo céu e na nova terra. Até lá, o que nos cabe é pela graça, por meio da fé, buscarmos encarnar o tipo de homem e de mulher que os 10 mandamentos pintam para nós. Porque esse é o nosso Cristo. Você quer ver como é o homem perfeito, a mulher perfeita? Olhe para Cristo. Mais especificamente, entenda os 10 mandamentos. Refletem a santidade de Deus. Oremos. Ó Deus, graça sobre graça temos recebido. E agora, quando vamos partir o pão, comer dele e beber do cálice, celebrando a nova aliança no seu sangue. Ó Deus, convença o pecador presente aqui, agora, da necessidade de arrependimento e de fé. Ó Deus, que ninguém saia daqui achando que deve viver os 10 mandamentos na força do braço. Essa pessoa, se fizer assim, chamará para si ainda mais condenação. Faça-nos sair daqui como mendicantes, aqueles suplicantes por graça. Ó Deus, é assim que eu devo viver, mas eu não consigo. Pela graça, por meio da fé, pelo que Jesus comprou para mim, um novo coração, dá-me amor pela tua lei,
e força, desejo e força e capacidade para cumpri-la. Ó Deus, faça de cada um de nós uma pessoa assim. Nós oramos, pedindo que o pecador agora se curve em arrependimento e fé. Ó Espírito de Deus, faça o que só o Senhor pode fazer: regenerar o pecador, convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo, atraí-lo para a cruz. Salva os teus eleitos, ó Deus, salva as tuas ovelhas, Pai. Eu te suplico, eu te rogo, em nome de Jesus. Amém.